Falamos ao vivo aqui do anfiteatro. Nós vamos agora conversar com o excelentíssimo senhor prefeito do município de Espigão do Oeste, Nilton Caetano. Também a promotora se encontra aqui. Nós vamos conversar com a doutora Lourdes. E o nosso assunto é o decreto que a prefeitura está baixando a partir de hoje aqui em Espigão do Oeste. Prefeito Nilton Caetano, boa tarde. Boa tarde, Vivaldo. Boa tarde à imprensa de Espigão, escrita, falada. Boa tarde às autoridades que estão participando dessa discussão tão importante, né, nesse momento em que todos nós estamos preocupados com a saúde da população de Espigão e, por que não dizer, do estado de Rondônia e do Brasil. O primeiro encontro, prefeito, foi com os pastores. O que ficou definido? Pastores e também os padres aqui de Espigão do Oeste. Não vai ser, houve um bom entendimento no sentido de que não vai haver mais aglomeração, não vai haver mais culto, missas, né, porque o objetivo é esse, as pessoas não estarem junto, no mesmo instante, e que as pessoas possam, cada uma, ficar na sua casa, fazendo as suas atividades em casa, para evitar que realmente o coronavírus venha a ter ou aparecer em nosso município, que é o que nós não queremos. Prefeito, chegou a ser divulgado pela manhã pela sua assessoria que não teria feira deste sábado. Ela vai acontecer? Estava em discussão, mas como o decreto só poderia sair depois dessa reunião e ele tem que ser publicado para ter validade, e essa publicação, nesse momento, não pode ser mais feita, só a partir de segunda-feira. Então, amanhã ainda terá feira, porque não houve tempo suficiente para fazer a publicação no portal. Portanto, amanhã vai ter, e a partir de amanhã, sim, aí não vai ter mais feira na cidade. A conversa com a associação comercial, o que ficou definido pelo atendimento do comércio local? Nós vamos ter alguns comércios, que é a farmácia, supermercados, que esses e os postos de gasolina com algumas restrições, mas vão ficar abertos para atender as pessoas. Os demais ficarão fechados, né? Porque nós entendemos que para poder haver um trabalho eficaz, inclusive na Secretaria de Saúde, esse comércio tem que ser fechado. E é o que está sendo adotado nos municípios do Brasil afora, é uma medida realmente para cuidar, para que o município não venha sofrer com esse terrível problema que é a doença em nossa cidade. Na saúde, a prefeitura está preparada para lidar com essa situação? Nós temos uma comissão que foi criada, que está trabalhando isso já há vários dias. Nós estamos buscando soluções, tanto na questão estrutural, como também no atendimento às pessoas. Nós vamos fornecer no edital, né, na publicação do decreto, telefones para que as pessoas não precisem ir nos postos de saúde, nos hospitais, para que possa ser atendido em casa. Nós estamos montando uma estrutura grande, aliás, estamos priorizando hoje toda a administração, basicamente em cima da saúde do nosso município. Prefeito, em regras gerais, o senhor disse que o comércio fecha a partir de segunda, é isso? Fecha. A partir de segunda-feira, infelizmente, não é uma medida que nós não gostaríamos de fazer, nós vai ter que fechar para evitar que realmente esse grande problema do coronavírus venha a aparecer em Espigão. Ainda não existe e nós não queremos que isso aconteça. Fiscalização para fazer cumprir o decreto. Nós vamos ter, com certeza, nós vamos ter número de telefones à disposição, que vai estar publicado também no decreto, onde as pessoas vão poder ligar e receber o apoio necessário para que seja cumprido o decreto. Porque se nós estamos discutindo com a sociedade, estamos discutindo com as entidades, e há uma compreensão de todos, do comércio, da indústria, das entidades, nós temos que fazer cumprir o decreto, e isso vai ser feito. Prefeito, esta situação vai gerar uma situação difícil no financeiro do município e também das pessoas. E as famílias de baixa renda, como vão ficar? Na verdade, o município já está tendo hoje, porque o governo federal, através do FPM, já houve uma redução drástica no nosso repasse ao município. Então, nós sabemos das consequências. Agora, nós temos que priorizar entre a vida e o financeiro. E nós temos que priorizar a vida, não tem dúvida nenhuma. Então, vai ter dificuldade, vai. Todo mundo vai sofrer um pouco com isso, não tem como, infelizmente não há outro meio a não ser o isolamento. As pessoas, cada um ficar em casa, nós estamos vendo o trabalho que está sendo feito, a dificuldade que está tendo lá na Itália, por exemplo, porque não fizeram isso. Então, se nós temos tempo de fazer, vamos fazer em nossos municípios, vamos cuidar da nossa população. É complicado, é difícil, principalmente do lado financeiro, mas nós temos que priorizar a vida das pessoas. Definiu por quantos dias será o decreto? Serão por 15 dias. Estava discutindo, inclusive com a associação comercial, se seria 30 ou 15 dias. São 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Prefeito, os sintomas são semelhantes ao da gripe. Quem sentir esses sintomas é para ir na unidade mista de saúde ou como deve proceder? Nós vamos fornecer, já tem um contato para as pessoas ligar lá. Nós vamos atender as pessoas em casa.
a não ser um caso de emergência, nós vamos atender as pessoas em casa. A equipe da saúde, a comissão da saúde está preparada para atender todas as pessoas que ligarem e que tiverem dúvida. Aquelas pessoas que chegarem na cidade de outros lugares, de outros estados, serão atendidas através dessa comissão, através da Secretaria de Saúde, que está já montou uma estrutura para atender essas pessoas. Nós vamos conversar agora com a doutora Lourdes, ela que é promotora aqui em Espigão do Oeste. Fala da importância dessa reunião com os padres, os pastores, com a associação comercial e a definição das regras desse decreto. Bom, inicialmente, boa tarde a todos os ouvintes, né, que estão nos ouvindo aqui, população de Espigão também. Pontuar que, na verdade, nós estamos, né, no Brasil, nós estamos já desde o início de fevereiro num estado de emergência de saúde pública de importância nacional. Isso é um ato do governo federal. Em função disso, os municípios, né, todos os estados e os municípios estão sendo compelidos a fazer os atos restritivos, né, de condutas que a população usualmente praticava. Por quê? Porque o tratamento, a medida mais eficaz com relação ao coronavírus é o isolamento social. Então, como, via de regra, o Brasil, a nossa Constituição, é uma Constituição que ela assegurou várias liberdades, o que precisa para restringir essas liberdades? Precisa de atos, né, decretos, leis e etc. Se justifica, isso aqui não é uma medida de Espigão do Oeste, no Brasil inteiro estão sendo feitos esses decretos, no sentido de o que a gente pode fazer para que o cidadão fique em casa. Está se reduzindo carga horária nos locais de trabalho, está se fechando alguns estabelecimentos para que as pessoas consigam ficar em casa. O que nós precisamos é que os países desenvolvidos já deram demonstração para a gente que nós não temos condições de saúde pública para acudir todos os casos, porque o coronavírus ele prolifera com muita facilidade. Então, o que nós precisamos fazer é evitar o contágio. E, para evitar o contágio, é o isolamento social em casa. Esse decreto hoje, a ideia dele aqui é nós traçarmos quais as atividades que vão continuar funcionando normalmente, quais vão funcionar com restrição, exatamente para que leve a população a ficar em casa. Não é quem está agora sendo restringido a sua carga de trabalho, etc., não é para tirar férias, senhores, não está sendo concedida férias para ninguém. Não é para ter a carga de trabalho reduzida, para ser o empregador dar a possibilidade de você ficar em casa para se proteger, para proteger sua família, para cuidar de sua família, e aí aproveitar e ir para o shopping center, aproveitar para viajar. Por quê? Essas medidas te colocam em exposição. Você sair de dentro da sua casa, que é o ambiente protegido, te coloca à exposição de você ser contaminado. Você sair viajando, você sair indo para locais onde você fica em contato com muitas pessoas, tudo isso te leva a se expor. O que nós precisamos hoje é não se exponha. O que nós precisamos da comunidade hoje é isso, não se exponha. Fique em casa, dentro da sua casa, se cuidando e cuidando da sua família. Doutora, é claro que as pessoas vão correr para o supermercado. Há motivo para pânico de medo de falta de alimento? Não, prova disso é que o decreto está sendo só para 15 dias. Se tivesse a possibilidade de acontecer alguma coisa, nós já estaríamos fazendo decreto para 1 ano, 2 anos e etc. E aí sim, nós precisaríamos ir para o supermercado e estocar alimento para esse tempo. Mas o decreto é 15 dias, então daqui a pouco se restabelece, todas as atividades se restabelecem. Não tem necessidade de correr para o supermercado vai ficar aberto, farmácia vai ficar aberto. Essas atividades que são imprescindíveis para, numa situação que você vai ficar doente por outra coisa, não estamos falando do coronavírus, se você ficar em casa, você vai ficar protegido do coronavírus, mas você pode adquirir uma gripe, você pode se cortar. A farmácia vai estar aberta para você adquirir esses medicamentos. Então, não é para pânico, não é situação para pânico nenhum. O indispensável que as pessoas precisam comer, que as pessoas precisam beber e que as pessoas precisam de medicamento para caso venha ter um agravo de saúde, esses estabelecimentos vão estar abertos, vão estar funcionando, mas tentem, na medida do possível, e não escolher o melhor horário para vocês, porque também se você precisa se isolar em casa e você vai para a farmácia na hora que está lá 50 pessoas dentro da farmácia, você se expôs consideravelmente.
Se expôs, chega em casa, a primeira coisa que você faz, tira toda a roupa, põe para lavar. Vai se higienizar primeiro de encostar no seu filho, de sentar no sofá que o seu filho senta. Por quê? A tua saída na farmácia encontrou aquele monte de pessoas, pode ser que você trouxe consigo o vírus. Se você se higienizar, você o vírus não fica dentro da sua casa. Agora, se você chegar da rua com aquela calça onde você encontrou Deus, todo mundo sentar no sofá, é possível, sim, que você esteja com essa tua saída trazendo o vírus para dentro de casa. Então, é muito importante isso. Higienização, lavar as mãos. Se não tem álcool gel, lava as mãos com sabão, não tem o menor problema, mas é aquela lavagem bem lavada mesmo, que está aparecendo aí na televisão, tá? É o banho, pode ser com sabão. Se você saiu para a rua, tem que ser banho. Tem que ser banho. Se você precisou sair para a rua para ir no mercado, comprar carne do almoço, chega em casa, se higieniza completamente para você tocar em qualquer um dos seus familiares, para você sentar, né? Você sentou na cadeira, você botou a mão em cima da mesa para fazer a refeição. Se você não se higienizou, você corre o risco do vírus, de estar trazendo o vírus para dentro da sua casa. Nós vamos conversar com o doutor Wesley, ele é médico aqui em Espigão do Oeste, e vai falar a respeito da saúde, da atenção básica, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde a toda a população. Em relação à rede básica de saúde, nós gostaríamos muito que as pessoas elas se conscientizassem e procurassem a rede básica em extrema urgência. Nós estamos preparados com o protocolo que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Tudo que eles colocaram lá, nós estamos colocando em prática também. E nós gostaríamos que as pessoas que estivessem de acordo com o protocolo, apenas com um resfriado leve, que elas permaneçam em casa, vai ter um número disponibilizado para ser chamado para tirar algumas dúvidas. Primeiro, também tem a ajuda dos agentes de saúde, procure o agente de saúde para tirar dúvidas, se tem a necessidade ou não de ir para o hospital ou para a rede básica. A ida para a unidade básica de saúde, de preferência quando for grave, né? Como tem esses canais para tirar dúvida, só quando for grave. Então, doutor, o atendimento por telefone, mas especialmente no postinho do bairro. Isso. Primeira coisa de tudo, procurar o postinho do bairro, para a gente não afogar o hospital. A gente precisa deixar o hospital para as pessoas que estiverem graves, realmente. As pessoas, por exemplo, que estiverem com muita febre e com tosse, já podem ir na unidade básica, né? Quem não tiver com tosse, com sintomas de gripe, pode ficar em casa, tira a dúvida, né? Tem que se hidratar bastante para que a gente possa ter sucesso na luta contra esse vírus. Vamos agora conversar com o doutor Vinícius, que é promotor público e que acompanha esse trabalho de perto. Doutor, boa tarde. É fundamental tudo isso que foi falado ser levado ao pé da letra, né? Com certeza. De início, eu quero agradecer o prefeito que convidou o Ministério Público para essa sessão e falar que a gente construiu isso de uma forma democrática. Nós ouvimos as autoridades, tivemos a participação da Associação do Comércio, conversamos também com representantes religiosos e a todo momento nós salientamos a necessidade de que não se esmoreça nesse momento. Existe sim uma gravidade de saúde pública, mas que pelas medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, também pela Secretaria de Saúde, a gente vai conseguir sair dessa de uma forma muito natural. E o isolamento sim é necessário, mas existem outros meios também para que a sociedade seja atendida tanto religiosamente quanto pelos serviços públicos. E essa foi uma preocupação do Ministério Público na confecção desse decreto. Doutor, se fala em fiscalizar aglomerações. É claro que o serviço essencial vai ser mantido, porque senão quem fiscaliza? Exatamente, os serviços essenciais vão ser mantidos e também em relação ao comércio, as atividades essenciais estão mantidas como farmácias e supermercados. Em relação às aglomerações, as necessidades de fiscalização, tanto pela parte da prefeitura quanto da polícia, é necessário que elas também sejam instadas, né, sejam provocadas para tomar conhecimento desses fatos. E, em última necessidade, é importante também que a sociedade
esteja ciente de que o direito penal, no caso, o crime, ele pode ser verificado nessas situações de inobservância, não por parte do decreto, mas sim pelos resultados que possam advir em virtude da inobservância desses cuidados mínimos que o município e o governo federal e o governo do estado também estão construindo. Então, é um momento mesmo de ressignificação das coisas e também de cuidado com o outro, sob pena, inclusive, de incorrer em prática criminal. Obrigado, doutor. Para finalizar, o prefeito Nilton Caetano, para falar que o decreto passa a valer já a partir de agora ou a partir de segunda, prefeito? A partir de segunda-feira, né, como não houve tempo hábil para ser publicado no portal, né, como tem que ser feito, ele vai valer a partir de segunda-feira. As medidas que foram tomadas, discutidas, analisadas, e principalmente aquelas medidas necessárias, que é importante que a população tenha ciência disso. O que está se fazendo aqui é uma necessidade de saúde pública, e nós temos que fazer cumprir. Agradecer ao doutor Lourdes, ao doutor Vinícius, do Ministério Público, que tem participado dessas discussões, Associação Comercial, as entidades religiosas, as demais entidades, a imprensa que tem colaborado na divulgação, porque se fosse um caso só de espigão, talvez seria mais difícil convencer as pessoas, mas isso é um problema de país e, aliás, hoje é mundial. Então, nós temos que se preocupar, nós estamos aqui tratando com a maior seriedade, com o maior compromisso em fazer tudo aquilo que venha a preservar a família, né? Porque se nós estamos aqui hoje é porque nós temos uma família, e essa família tem que ser preservada, e muitas vezes até com sacrifício, com dificuldade, mas nós temos que pensar nisso. Então, que Deus possa abençoar a nossa população, abençoar que todo mundo pense no amanhã. Se hoje é difícil, mas amanhã nós tendo saúde, nós vamos resolver todas as dificuldades.